E aí, aqui é o Brumati, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, sem enrolação, a gente vai para as notícias da semana que envolvem vibe coding ou desenvolvimento de software com IA, beleza? Não vou te enrolar, então vamos para a primeira notícia. Notícia número 1, tá? O Codex da OpenAI caiu e o Claude assumiu. O que eu quero dizer com isso, tá? A primeira notícia dessa semana lá no X, então todas as notícias aqui a gente tira do X porque é um lugar onde tem pessoas, né? Pessoas reais, falando de coisas reais, então nada aqui é tirado de blog ou postzinho, é do que realmente está acontecendo. E hoje o X, que era o antigo Twitter, é um dos principais lugares onde a galera tá lá debatendo, tá? A primeira notícia dessa semana veio do próprio X e virou o assunto mais quente do dia. Desenvolvedores estão abandonando o Codex da OpenAI e migrando para o Cloud Code, e o motivo é bem claro, e é que eu separei uns tweets, tá? Um desenvolvedor chamado Derek Nee postou hoje em inglês, mas eu vou pegar a tradução para vocês. O Codex foi claramente nerfado nos últimos dias. Se você sentiu isso também, deixa aqui nos comentários. Se tu tá sentindo que o Codex foi nerfado ou ele ainda tá com o mesmo poder, né, de código que estava anteriormente. Rodei várias tarefas por mais de 20 horas, nenhuma terminou. Mudei para o Cloud Code e resolvi em 30 minutos. Tem algo errado. Não é a primeira vez que eu vejo a galera falando isso nos últimos dias. Teve até um membro lá na Brumati Club que comentou sobre isso. Ele falou, até perguntou, Henrique, tu tem usado o quê? Eu falei, cara, eu tô usando os dois, né? Eu uso o Codex uma hora, eu uso o Cloud em outra. E aí ele falou que ele também tinha uma tarefa que ele tentou resolver com o Codex e não foi. Simplesmente ele ficava dando volta, dando volta. Aí eu até falei com ele, mano, você não tá errando no contexto? Você não tá dando um pouco contexto pro Codex? Ele falou, não, eu tô dando bastante contexto, não sei o quê. E aí depois ele veio e me falou, cara, eu botei no Cloud Code e resolveu. Então, não é um erro, assim, um caso isolado isso aqui, tá? Ó, esse post teve 841 curtidas e fez parte de um tópico com mais de 1.154 posts só hoje. Como eu tinha falado, não é um caso isolado. E junto com isso, outro post viralizou, traduzido, né, em português. Para de falar para o Cloud, faça isso. Para de falar e escreva o código. Você está tratando a IA como um sênior, uma IA sênior como estagiária. A mensagem é clara. Quem sabe usar Cloud direito está na frente. Quem ainda usa como chatbot está ficando para trás. Aqui, a galera, além de falar mal do Codex, né, a galera tá falando que não adianta você ficar trocando de LLM se você não sabe dar prompt, né? Se você não sabe falar com a LLM. Concordo com isso? Concordo demais. Realmente é bom você ter um pouco de conhecimento técnico, e é isso que eu falo pra galera lá no Brumati Club, que não adianta você ser um mandador de prompt. Você tem que saber o que você está falando com a IA, e você tem que ter um conhecimento básico de desenvolvimento de código, de desenvolvimento de software, para você dar ordens, né? Como é que você vai dar ordem para alguém acerca de um assunto que você não entende nada? Tem como fazer isso? Tem. Você usa 2 chatbots daí. Você usa uma IA para você jogar suas dores para ela, e aí você pede um prompt, e aí você conversa com a IA que vai realmente mexer no seu código, mas você fica muito no escuro assim, muito no escuro. Na Brumati Club a gente prega uma filosofia que é o quê? Nós não somos aqueles programadores dev raiz que odeia a inteligência artificial, porém, nós somos adeptos de estudar, tá? É preciso estudar. O mundo de desenvolvimento com IA não é o mundo que o Reuter pregou, que esses coaches pregaram, que é o quê? Você vai fazer dinheiro rápido do dia para noite e é assim, ó, mágica. Não. A gente tem que estudar um pouquinho, a gente tem que entender pelo menos o que a IA está fazendo, para onde ela está indo, para que o seu projeto não vire algo na sorte, né? Pô, você deu um prompt lá que você nem sabe o que você falou para IA, você nem sabe o que ela está fazendo. Vamos para a notícia 2. Cloud Code está dominando os benchmarks de coding com IA. O segundo assunto que tomou o X hoje foi o domínio crescente do Cloud no mundo de desenvolvimento. Foram mais de 2.000 posts sobre isso em poucas horas. Não é novidade que o Cloud é pioneiro, né? Então, essa é uma notícia que, para mim, não é aquela, nossa, que novidade, né? Mas é o que a galera tá falando. Não adianta mais. Eu era um cara que me batia um pouco de Cloud, porque a galera tava puxando muito o saco, e eu sempre fui um cara que, pô, se a galera tá puxando muito o saco disso aqui, tem alguma coisa errada. Mas realmente, o Cloud ele tá muito acima dos concorrentes. Vamos ler o artigo, ó. O próprio Grok, a IA do X, resumiu o tópico assim, em inglês. Anthropic Cloud... Tá, eu tava lendo em inglês aqui, foi mal.
Em português, o CloudOps 4.7 da Anthropic lidera os benchmarks em coding com 65% nos índices, superando os concorrentes. E o Cloud Code, que é o agente do terminal da Anthropic, ganhou atualizações pesadas em 2026. Time de múltiplos agentes trabalhando juntos, integração nativa com GitHub e bancos de dados via MCP, o Cloud MD como padrão de contexto de projeto. E a Anthropic também lançou a Anthropic Academy com cursos gratuitos e certificados, do básico até agentes avançados. Legal isso aqui, eu vou fazer um vídeo só sobre a Anthropic Academy, porque eu acho que isso é muito interessante, a parte de certificado, tá? Curso, obviamente, aqui na Brumash Club a gente já fala sobre isso, então seria redundante, mas a parte de certificado é interessante. Imagina você falar que você tem um certificado da Anthropic, eu acho muito legal. A crítica que aparece nos posts, o custo ainda está alto e os rate limits frustram quem usa muito, mas performance está começando. Guys, não tem. Entenda, não é só sobre o cloud, mas é sobre qualquer outro mercado que você vai ver por aí. Fitness, mercado de coaching, imobiliário, qualquer mercado. O bom é caro, tá? O bom é caro. Não tem muito o que fazer e não tem por onde a gente chorar. Tá? Porque quando a gente está falando de Anthropic, a gente está falando de um sistema gigante por trás do cloud. Tá? Não é uma pessoa que está rodando ali esse agente em um servidor desconhecido qualquer. Não, a Anthropic ela é gigante. E ou a gente usa ou a gente senta e chora. Tá? Não tem muito o que fazer, mas poxa, é óbvio que a gente amaria se os preços reduzissem, né? Notícia 3. O Purple Glow dá pra saber se um site foi feito por IA só de olhar. A terceira notícia é visual e virou um meme. Um desenvolvedor chamado Marek olha o nome do abençoado, Zechner, postou uma imagem simples que teve 9.300 curtidas e 470 reposts. A imagem mostra um app com um sidebar roxa, ícone azul e um brilho característico. E a legenda dele foi em inglês. If you see this, you know. Se você vê isso, você sabe. Pô, isso aqui é muito real. Eu não gosto disso. Eu uso sites, que aí se você quiser se aprofundar um pouco depois, 21stdev. Assim, site primordial que eu usei no meu primeiro software, que deixou o meu software sem cara de inteligência artificial. Porque, cara, esse padrão visual, assim, ó, tipo Purple Glow, aquele brilho roxo, ela é uma combinação de Tailwind com o Cloud, que virou a identidade visual padrão de sites feitos por IA. Você sabe quando não só o Cloud, mas o Lovable, né? O Lovable, quando ele gerava qualquer front-end, sempre seguia o mesmo padrão. E aí, como é que você tirou isso, Rick? Cara, eu fui lá no 21stdev e tem diversos outros sites que você consegue mudar. Você consegue mudar o front-end do seu projeto para não ficar com aquela cara de IA, né? A galera já chama de Instant Slop Detector, em português, detector... Ah não, qual foi? Detector instantâneo de lixo gerado por IA. Mais um comentário chamou a atenção em inglês, vou ler o de português, tá? A questão é que a gente liga, mas os clientes adoram que, de repente, as interfaces ficaram mais bonitas e os apps não travam mais. Essa atenção diz muito sobre onde estamos. Os devs reconhecem o padrão, mas os clientes estão felizes. E no fim, quem paga a conta é o cliente. Aqui a gente entra num tópico muito sensível, porque hoje a gente está dividido em duas bolhas, né? Dentro da bolha que é criar software com IA, vibe coding, chame como quiser. Aliás, como é que vocês chamam? Criar software com IA? Vocês chamam hoje de vibe coding? Vocês não gostam do termo vibe coding? Deixa aqui nos comentários que eu estou tentando entender como que a galera tá chamando isso. Porque aí que a gente também entra nesse assunto. Existem duas bolhas. A primeira bolha é dos desenvolvedores raiz. Então essa galera que já era desenvolvedor, muitos são resistentes, a grande maioria. Só que assim, a inteligência artificial não veio para passar, assim como a gente teve vários hypes na internet, né? A inteligência artificial ela veio para ficar, meu amigo. E aí, então a gente tá falando de um cenário onde se você for resistente aqui, cara, você vai ficar para trás. Eu gosto de telas feitas com aplicativos assim. Cara, eu acho feio, porque eu venho do mundo do marketing digital, né? Eu antes de programar, antes de mexer com IA, eu tinha agência de marketing digital. Até hoje ainda tendo alguns clientes. Então, eu gosto muito do visual. O visual me chama muita atenção. E ver esses aplicativos assim, cara, eu acho uma merda. Particularmente eu falando. Por isso que eu uso o 21stdev, eu uso outras coisas para mudar. Mas o cliente gosta. E aí, como eu venho do mundo de marketing, eu falo para vocês, o cliente, ele sempre tem razão e é ele que vai botar o dinheiro na tua mesa. E aí, tu não pode ser aquele cara com ego inflado que olha, poxa, não vou usar IA, ou a IA tá gerando isso, IA tá gerando aquilo. Mano, dinheiro.
é resultado. E quem tem resultado é respeitado. Pronto, acabou. Ponto final. Então, a gente tem essa bolha dos devs, que por muitas das vezes são pessoas resistentes, pessoas rabugentas, e a gente tem essa galera que é empreendedora, que foi da onde eu vim, né? Mas, claro, eu não parei só aqui, eu busquei aprender um pouco mais sobre desenvolvimento de software para, de fato, poder ensinar. Mas a gente tem essa outra bolha, que são empreendedores que não sabem programar, mas eles querem fazer. Então eles usam a inteligência artificial. E tá tudo bem se ficar com cara de lovable, tem como ajustar isso, entendeu? Só que não tá tudo bem se você for um dev raiz que não quer usar IA. Mano, você vai ser atropelado. Entende? Você vai ser atropelado por quem tem resultado. Show? Vamos para a próxima notícia e a gente vai dar uma acelerada, porque a gente tá na notícia 3. Vambora, notícia 4. Você pode se chamar founder se o cloud construiu tudo? A quarta notícia é uma pergunta que está incomodando muita gente, foi postada hoje de manhã. Em inglês, vamos ler o português para a gente acelerar. Você pode se chamar fundador se o seu produto inteiro foi construído pelo cloud? Essa pergunta gerou debate porque ela é real. O iCombinator, a maior aceleradora do mundo, primeira em 4 startups da última turma, teve mais de 95% do código gerado por IA. Então, onde termina o Vibe Coding e começa o fundador de verdade? Essa é a discussão da semana e eu quero saber o que você pensa. Comenta aqui embaixo. Antes de você comentar, ou pode ir comentando, eu também vou deixar minha opinião. Cara, a gente está saindo de uma era que você seria muito bem pago por escrever código, tá? E aí, por ser o founder, né? A gente está indo para uma época que você é muito bem pago por pensar. Então, por exemplo, esse software aqui, que ele foi construído por 95% do código dele é IA, eu aposto que não foi uma grande ideia vindo da IA. E tá tudo bem se veio também, mas, cara, se fosse assim, tava todo mundo milionário, porque todo mundo tem acesso a IA. Grandes ideias e grandes negócios vêm de mentes brilhantes, vêm de empresários. Então, não é porque você não gerou o código, na minha visão, que você não é founder. Simplesmente você delegou a parte de programação, você delegou a parte de código. Eu acho muito perigoso a gente ficar preso, né? Eu não escrevi linha a linha. Mano, uma empresa não é só sobre o código escrito linha a linha, uma empresa ela é sobre todo o ecossistema da parte de comercial, marketing, da ideia de validar o seu produto, de vender o seu produto e fazer aquilo funcionar. O código é importante? É demais, só que a gente não pode se apegar. Então, essa pergunta aqui eu acho que é uma pergunta que vem claramente de alguém com o ego inflado, porque a IA simplesmente está gerando código. E às vezes o que aquela pessoa tinha de mais top na vida dela era saber gerar código. Eu entendo a frustração de quem era muito bom nisso e agora simplesmente está todo mundo podendo fazer isso. Só que entenda, quando uma habilidade se torna commodity, outra habilidade se torna muito valiosa. E hoje a habilidade valiosa é você saber gerenciar negócio. Tá? Gerenciar negócio. E aí, claro, se você é desenvolvedor e você tem uma carreira como dev, cara, vai aprender inteligência artificial, vai aprender orquestração de agentes para você trabalhar numa empresa como dev, tá? Isso aí é outra fita. Mas agora, falando de founder, né? A gente tá aqui falando sobre founder. Não é só sobre código. Jamais seria só sobre código. Porque se fosse sobre código, a gente teria aí... todo desenvolvedor seria um grande empresário de sucesso. E não é isso que acontece. A gente sabe que não é isso que acontece. Show? Vamos para outra notícia. Notícia 5. Vibe Coding estruturado, o fim do caos. A quinta notícia é sobre uma mudança de comportamento que está acontecendo agora. As pessoas estão percebendo que Vibe Coding puro gera caos e estão buscando estrutura. Cara, eu não sei como é que a galera demorou tanto para perceber isso, né? Mas beleza. Um post hoje dizia em inglês, e aí vamos traduzir. A maioria das pessoas que entram no desenvolvimento com IA cedo demais, esses 6 documentos transformam o Vibe Code caótico em processo estruturado. Os 6 documentos são PRD, TRD, AppFlow, UI UX, né? E Backend Schema, ou seja, a estrutura do banco de dados. E Implementation Plan. Isso não é coincidência. A AWS lançou aquilo exatamente por isso. Chamou o problema de Vibe Coding caos, ou seja, caos do Vibe Coding. O código gerado em velocidade, sem documentação, sem teste. Dívida técnica acumulada. E o próprio Anders Karpathy, né? Karpathy praticamente é o pai do Vibe Coding. O cara que inventou o termo Vibe Coding disse que o conceito ficou ultrapassado. O novo nome é Agentic Engineering, né? Múltiplos agentes de IA trabalhando com supervisão humana estruturada. Que seria Agentic Engineering, Rick? Praticamente você abrir vários agentes resolvendo vários problemas
dentro do seu SaaS. E que eu preciso de Agent Engineering no meu SaaS que eu estou começando agora, eu não vejo sentido. Porque imagina que a galera já está querendo montar uma fábrica de trabalhadores, uma fábrica de programadores para resolver algum problema que às vezes é pequeno, né? A galera tá muito isso. A gente tá vivendo numa geração que é glow up em cima de glow up, a galera crescendo, 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 só que não olha para as coisas que realmente importam. Então eu tô vendo tanta gente perdendo tempo. E não é perca de tempo porque todo estudo ele é um estudo, né? Mas estou vendo muita gente gastando muito tempo em querer montar um esqueminha com múltiplos agentes funcionando, ao invés de realmente fazer aquilo ali que se ela aplicasse, às vezes, um agente funcionando num lugar certo, ela faria muito mais grana com aquele SaaS dela. Tem problema em aprender Agent Engineering? Não, a gente até ensina isso dentro da Brumati Club, mas o que eu tô querendo dizer? Cuida com a obesidade mental, tá? A obesidade mental vai te deixar pobre, meu amigo. A mensagem é: a era do prompt aleatório acabou. Quem estrutura o processo chega mais longe, e isso é óbvio, né? Acabou aqueles canais de Lovable que o Ruiter te falava, né? Dê um prompt e o seu SaaS está pronto. Não, meu amigo, você tem que entender basicamente sobre uma estrutura para o seu software não ficar sem pé, sem cabeça, né? A sexta notícia, o meme que resume a semana. A sexta notícia é um meme, mais um meme que diz mais do que muita análise técnica. E vamos ver qual é que é esse meme. Um desenvolvedor chamado Jackson Atkins postou uma imagem com 1900 curtidas mostrando o pull request aberto pelo Cloud Code, pelo Cloud Opus, perdão, com 12 comments. O Cloud dizia em inglês: features fully implemented, ever test-based, and it's ready to merge. Em português, a feature está totalmente implementada, todos os testes passaram pronto para mergear. Para quem não sabe, né, esse termo técnico merge você, quando você tem duas branches, então você tem a branch de main. O que é branch, Henrique? Duas versões do seu código, tá? A versão principal é o que está rodando, está na nuvem, está funcionando, está em jogo. E a branch development, ou tem gente que cria uma branch para cada nova feature, né? No caso, eu acho que provavelmente o Cloud aqui tinha criado uma branch nova para essa feature. Então imagine que está num banco de reservas, está sendo testado, está sendo treinado, aquilo ali não é o principal. E aí você fazer merge é você botar quem estava na reserva para jogar, botar no ar. Eu acho que deu para entender assim, né? Para não ficar falando codiquês aqui. O GPT 5.5 respondia em inglês, em português, né? Eu encontrei 27 bugs críticos e o Gemini dizia apenas em inglês, que significa looks good to me, em português parece bom para mim. A internet achou graça, mas a mensagem é séria. Cada ferramenta tem um comportamento muito diferente e saber qual usar para cada etapa faz toda a diferença. O que a galera tá querendo dizer aqui com esse meme, né? O Cloud, ele simplesmente disse que fez tudo, resolveu tudo, ou seja, a feature está totalmente implementada, todos os testes passaram, pronto para merge. Já chegou o GPT falando que tinha 27 bugs críticos, né? E aí a gente foi jogar no Gemini e ele fala que parece bom. Então, que fica aqui esse meme, né? Cada IA vai te dizer uma coisa. E aí que tá. É muito perigoso hoje você depender só do Cloud Code, você depender só do Codex, você depender só do Gemini. É interessante que você desenvolva como humano um cérebro que realmente pense e realmente tenha essa maldade, sabe? Pô, será que esse código aqui tá confiante? Vou jogar lá no Codex para ver o que ele diz. Vou jogar no Gemini para ver o que ele diz. E provavelmente cada LLM vai falar uma coisa diferente. Então é muito importante que você entenda pelo menos uma base do seu software. Notícia 7, e aqui é a nossa última notícia, tá? Voltando para onde começamos, na verdade eu nem falei essa notícia aqui para vocês, que eu não achei tão relevante, mas vamos ler aqui por protocolo, né, que eu tinha anotado, no meio do caminho eu desisti. Que acontece aqui? Um menino ganhou um orçamento de $19 mil para ele, tá? E ele simplesmente gastou $20 e resolveu aquele problema que ele tinha um orçamento de 19 mil com $20. Ele simplesmente ganhou um orçamento de $19 mil e com $20, que é a assinatura inicial ali do Cloud, ele resolveu. O que a gente leva com isso, né? Nós estamos vivendo uma bolha. Nós estamos vivendo uma completa bolha que a maioria dos empresários, que são quem contrata os desenvolvedores, eles ainda não acordaram para IA. Então, quando a gente vê um cara liberar $19 mil na mão de um desenvolvedor e ele resolve com $20, a gente tá numa situação que o empresário ele não entende o que está acontecendo com o mundo de inteligência artificial. E o desenvolvedor, claro, se o desenvolvedor fosse ligeiro aqui, ele obviamente pegaria boa parte desse
desse orçamento, mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Você não pode sair pegando orçamento e botar no próprio bolso. Mas a galera, assim, tem uma grande ponte entre o conhecimento de quem entende de inteligência artificial e o conhecimento de quem entende de business. E tá muito distinto. Então, talvez essa seja o melhor momento para você aprender a criar software com IA, porque o mercado está quente. O mercado está quente demais, o mercado está apenas crescendo, né? A gente passou daquela fase que todo mundo falava e agora realmente está todo mundo usando, não é mais hype, agora realmente é o hoje. Então, a gente vê muitos empresários que não entendem nada de código, não entendem nada de vibe coding, e estão à mercê, na mão de quem entende. Então, o que fica com isso? Duas coisas. Se você é empresário, entenda, e aí você vai ter um controle total sobre o que é vibe coding, sobre o que é programar com inteligência artificial. E se você não é dev ou tem interesse de ser um cara, né, ser um dev com IA, que eu nem sei se eu posso te chamar de dev, senão os devs vão ficar bravos, mas se escreve código, se a IA escreve para você, tá bom, você é um orquestrador de agente, para não magoar a galera que é dev há muito tempo, né? Você pode construir essas paradas para outras pessoas. Então, eu tenho amigos que eles constroem software para empresários, tá? Então, hoje a IA, ela abriu um mercado incrível. E aí eu quero te fazer um convite para finalizar esse nosso vídeo aqui. 20 minutos de puro suco de novidade, então, poxa, venha fazer parte do nosso grupo gratuito, tá? Ele é um grupo, eu até errei aqui, ó. Entre no grupo do WhatsApp. Clique na descrição, o primeiro link na descrição aqui vai estar o nosso grupo gratuito lá no WhatsApp, então é Brumart Club Free Pass, você não paga nada para estar lá dentro, e lá dentro tem meus alunos, eles estão lá, a galera tá lá trocando ideia, tem tanto desenvolvedor, tanto empresário, quanto entusiasta em IA que quer aprender, e aí, no dia 5/6, tá? Eu vou fazer um aulão do zero ao software sem saber programar, apenas utilizando IA, tá? Foi o que eu fiz, foi como eu desenvolvi os meus softwares sem saber programar, apenas utilizando IA. E deixa eu te falar, dá certo, não fica algo inseguro, não fica ponta faltando. Eu te garanto, dá certo você fazer software com inteligência artificial. Não é o caminho fácil que o Reuter falou para você, mas também não é o caminho impossível que os desenvolvedores raízes estão dizendo por aí, tá? Hoje a gente consegue sim desenvolver software com IA e é isso que eu vou te ensinar no dia 5/6. Mas para isso, moço, entra dentro do nosso grupo gratuito, clica no primeiro link aqui na descrição, você não vai pagar nada para estar lá dentro. Caso você tenha alguma dúvida, qualquer coisa, a galera te ajuda lá. Eu mesmo posso te ajudar lá dentro, que eu tô praticamente o dia inteiro lá antenado no grupo, fechou? Te vejo no próximo vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui, porque todo dia a gente aparece com conteúdo diferente, ou quase todo dia a gente aparece com conteúdo diferente sobre programação com inteligência artificial. Tamo junto!